Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos abordar as questões relacionadas a uma ressuscitação de alta qualidade, ok? Então observamos ao longo dos treinamentos que muitos profissionais, sejam eles profissionais de saúde ou não, que realizam as técnicas de ressuscitação, têm algumas dificuldades com relação a posicionamento das mãos, com relação à frequência que deve ser adotada durante o procedimento, com relação à força que deve ser imposta para deprimir o externo da vítima e principalmente em deixar que o tórax retorne à posição inicial para que seja executada uma nova compressão. Sendo assim, falaremos de algumas questões e alguns detalhes, faremos algumas observações sobre algumas questões que vão nos proporcionar realizar uma ressuscitação de alta qualidade. Então, lembrando, conforme os guidelines estabelecidos no mundo inteiro, a realização de uma ressuscitação de alta qualidade contempla basicamente 3 fatores. Frequência, que deve ser estabelecida entre 100 a 120 compressões por minuto. Aprofundamento do externo do indivíduo, cerca de 5 a 6 centímetros. E o retorno total do tórax à posição inicial. Ok? Um erro comum que observamos nos indivíduos que realizam esse processo é uma dificuldade em localizar o ponto correto da compressão e posicionar a mão da forma correta. Tá? Então, antes de mais nada, é importante que saibamos qual o objetivo de realizar uma ressuscitação de alta qualidade. Então, quando deprimimos o externo do indivíduo, o objetivo é espremer o coração entre o externo e a coluna vertebral para que o sangue possa ser ejetado do coração de forma mecânica e artificial, de forma que proporcionemos o retorno total do tórax à posição inicial, para que esse coração possa se encher de sangue novamente e dar continuidade ao processo. Tá? Importante saber, com relação ao posicionamento das mãos, que o nosso coração fica localizado anatomicamente no centro do tórax, numa região chamada de mediastino. E ele é protegido anteriormente pelo externo, posteriormente pela coluna vertebral, lateralmente pelas costelas. Então o coração ele fica no centro do tórax, com uma ligeira inclinação para a esquerda na sua porção inferior. E ao contrário do que muitas pessoas acham, o coração ele não fica do lado esquerdo. O coração ele fica no centro. Por esse motivo, as compressões devem ser realizadas no centro do tórax, sobre o externo. Então, uma das questões que dificulta bastante a realização de uma ressuscitação de alta qualidade é a falta de visualização do externo. Então, muitas das vezes, porque o indivíduo possui uma blusa ou uma vestimenta qualquer e o indivíduo não expõe o tórax do paciente. Então, é extremamente importante e essencial que o tórax do paciente seja exposto antes do processo de ressuscitação. Ok? Primeiro, por quê? Porque eu vou ter a oportunidade de visualizar o ponto correto para executar as minhas compressões de uma forma ideal. E segundo, de acordo com a corrente da sobrevivência, o desfibrilador é extremamente importante e essencial nos casos de parada cardíaca súbita. Então, ao chegar o desfibrilador no local, ele terá que ser posicionado sobre a pele do paciente, seja ele por pás externas ou por pás adesivos. Então, expor o tórax do paciente é uma regra que está estabelecida no guideline de ressuscitação cardiopulmonar. Ok? Então, aqui no centro do tórax nós temos o externo do paciente. Então, por muitos anos, utilizou-se a técnica de localizar a linha intermamilar. Então, traçávamos uma linha imaginária entre os mamilos, uma linha imaginária sobre o externo, e no ponto de cruzamento, no ponto de interseção dessas duas linhas, era o local correto para o posicionamento das mãos. Há alguns anos, já não se é mais utilizado como referência a linha dos mamilos, em virtude de muitas mulheres com problema de câncer de mama ter que fazer a retirada de uma das mamas ou até mesmo das duas mamas. Bom, qual é o ponto exato em qual local eu devo posicionar
as minhas mãos para executar uma ressuscitação de qualidade. Anatomicamente falando, tá? E de acordo com os guidelines, o local correto seria a metade inferior do externo. Então, para o profissional de saúde, é extremamente importante e essencial que ele localize esse ponto e posicione as mãos no local correto. Sendo assim, teremos uma melhor eficiência no processo final, para atingirmos o objetivo. Então, um outro problema que temos muitas dúvidas durante os treinamentos é qual a parte da minha mão que eu vou colocar no tórax da vítima, ok? Então, apenas a região tenar e hipotenar, vulgarmente conhecida como calcanhar da mão. Esta é a parte que deve tocar o tórax da vítima, ok? Então, muitos indivíduos cometem o erro de posicionar a palma da mão, ok? E no momento de executar as compressões, acabam fazendo as compressões apenas sobre as costelas. Então, lembrando, anatomicamente, o coração está no centro do tórax. Se eu faço as compressões nas costelas, além de não atingir o objetivo desejado, eu posso causar outros problemas, como fratura de costelas indesejáveis. Então, o posicionamento da mão seria a região tenar e hipotenar, ou vulgarmente conhecida como calcanhar da mão, no centro do tórax. Expus o tórax da vítima, localizei a metade inferior do externo, posicionei a minha região tenar e hipotenar, ou vulgarmente conhecida como calcanhar da mão, ok? Notem que a ponta dos meus dedos não deve tocar o tórax da vítima, porque, caso contrário, eu deixo a minha mão descansando sobre o tórax da vítima, a tendência natural é, no momento das compressões, eu forçar as costelas, algo que eu não devo realizar, ok? Então, posiciono uma das mãos, uma mão sobre a outra, dedos entrelaçados, braços esticados, projeto meu tronco para frente, ok? De modo a formar um ângulo de 90 graus do meu braço com o meu ombro. Então, essa seria a forma correta e o melhor posicionamento para se executar as compressões. Porque eu preciso empurrar o externo contra a coluna vertebral e dessa forma espremer o coração para que o sangue seja ejetado. Então, quando eu posiciono minhas mãos e fico com esta postura, a tendência é que eu empurre o externo para a lateral e o meu objetivo é empurrar o externo para baixo, ok? Então, posiciono a minha mão, localizo o ponto correto da compressão. Posicionei uma das mãos, uma sobre a outra, dedos entrelaçados ou não, é gosto do cliente. Não quero entrelaçar os dedos, eu posso posicionar uma das mãos sobre a outra. Lembrando que a ponta dos meus dedos não deve tocar o tórax da vítima. Caso eu tenha muita dificuldade nesse processo, existe uma possibilidade de coloquei uma mão e a minha outra mão aberta vai abraçar o punho desta mão que está sobre o tórax e dessa maneira eu vou executar as compressões, ok? Então, mais uma vez, localizei o ponto correto no tórax do paciente, posicionei uma das mãos, uma sobre a outra, dedos entrelaçados, braços esticados, projeto meu tronco para frente. Vou usar a força do meu tórax para deprimir o externo da vítima. Então, este é o movimento. Observem que o manequim possui o tórax com material sintético, de borracha. E à medida que eu faço as compressões, que eu vou desferir a força sobre o tórax do manequim, o manequim ele vai amassar. E no momento que eu deixo o tórax retornar à posição inicial, o tórax do manequim ele vai voltar à conformidade, à consistência que ele estava inicialmente, ok? Então, não sei se é possível que vocês observem, mas esse manequim, como já foi bastante usado,
né? Então, aqui na pele dele existem algumas variações, ok? Mas sem nenhum tipo de problema, ok? Então, localizei o ponto da compressão, posicionei uma das mãos, uma sobre a outra, dedos entrelaçados, braços esticados, projeto meu tronco para frente e vou executar as compressões. Ok, pessoal? Muito bem. Erros comuns que observamos, ok? Ao localizar o ponto, o socorrista, ele posiciona uma das mãos sobre o processo tifoide, ok? Se eu coloco a mão sobre o processo tifoide, eu não vou ter uma eficácia satisfatória em executar a compressão no coração e vou acabar trazendo um malefício para essa vítima, porque ao comprimir o processo tifoide, eu vou acabar comprimindo o estômago e dessa maneira eu vou forçar a regurgitação desse indivíduo, levando resíduos gástricos à cavidade oral do indivíduo, o que pode proporcionar uma broncoaspiração indesejada. Então, colocar a mão no ponto correto faz uma diferença enorme no processo de ressuscitação. Ok? Segundo problema comum que observamos, as pessoas quando vão iniciar o processo de compressões tendem a acelerar as compressões, né? Então, as pessoas começam a fazer as compressões e notem que neste processo de alta velocidade eu estou com uma frequência muito superior ao que é recomendado, que seria de 100 a 120 por minuto. Então, o que acontece quando o indivíduo começa a executar as compressões com essa velocidade? Ele faz num ritmo tão acelerado que não há tempo satisfatório do coração se encher de sangue novamente para que ele seja comprimido e faça com que o sangue seja injetado e assim proporcionar um melhor débito cardíaco. Então, eu devo ser capaz de executar essas compressões entre 100 e 120 por minuto. Da mesma forma que muito lento também não resolve o problema. Então, eu não devo fazer as compressões com uma frequência inferior a 100 ou superior a 120. Então, o ideal é que essas compressões elas sejam mantidas entre 100 e 120 a 120 compressões por minuto. Ok? Terceiro erro comum que as pessoas cometem: não permitem o retorno completo do tórax à posição inicial. Ok? Posicionei as mãos, projetei os braços esticados, projetei o meu tronco para frente e vou executar as compressões. Ok? Essa é uma frequência satisfatória. Então, observe que à medida que eu faço as compressões, o tórax do manequim amassa e quando eu deixo o tórax retornar, o tórax do manequim ele retorna à posição inicial. Normalmente, com o cansaço, o socorrista tende a notem que dessa forma eu não permito que o tórax retorne à posição inicial, ok? Então eu estou descansando, literalmente descansando sobre o tórax da vítima. Então, se eu não permito que o tórax retorne à posição inicial, eu não permito que o coração se encha de sangue novamente, para que eu faça uma nova compressão e consiga manter uma relação de débito cardíaco. Então, esses são os erros mais comuns que a gente observa durante os treinamentos dos alunos que realizam a ressuscitação.
Tá? São erros extremamente importantes, essenciais e que precisam ser corrigidos, efetivamente. Ok? Muito bem. É muito normal que o indivíduo que esteja fazendo a ressuscitação tenha um cansaço muito grande por conta das compressões que levam o indivíduo a uma fadiga muito grande. Então, esse processo de descansar sobre o tórax da vítima e não permitir que o tórax retorne à posição inicial é algo que acaba sendo realizado pelo socorrista de forma desapercebida. Então, é extremamente importante que toda a equipe de assistência tenha noções de como se realizar uma ressuscitação de alta qualidade. Porque se o meu companheiro estiver executando as compressões e pelo motivo da exaustão ele estiver com dificuldades para permitir que o tórax retorne à posição inicial, se eu puder substituí-lo nesse momento, devo fazê-lo. Mas se não conseguir ou se eu não puder substituí-lo por algum motivo, eu possa orientá-lo e ajudá-lo a executar uma melhor compressão. Então, é extremamente necessário que eu diga para o meu companheiro: deixe o tórax retornar mais, deixe o tórax retornar mais. Ok, pessoal? Então, é extremamente importante e necessário que conheçamos as técnicas e os objetivos para que possamos executar uma ressuscitação de alta qualidade. Então, hoje, dispomos de alguns recursos com feedback em tempo real durante a execução de uma ressuscitação de alta qualidade. Existem alguns equipamentos que podem ser utilizados em uma situação real, que conectados ao tórax do paciente, vamos dar algumas informações pertinentes a essa realização dessa reanimação de alta qualidade, e para fins de treinamentos, como já foi estabelecido pela American Heart Association e outros comitês aí pelo mundo, é extremamente importante e essencial que nos treinamentos nós utilizemos alguns dispositivos que proporcionem a relação de feedback. Dispositivos os quais possam nos proporcionar avaliar em tempo real, durante a execução da ressuscitação, se a nossa compressão está atingindo a profundidade correta, se o retorno do tórax do paciente está sendo adequado e se a frequência cardíaca estabelecida naquele processo de compressões está sendo correta também. Ok? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, onde nós falaremos a respeito desses dispositivos de feedback. Forte abraço a todos.